você falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Você falou que a gente tem que usar a técnica de acordo, o líquido penetrante, de acordo com a necessidade que o produto requer. Você poderia citar, tipo, 2 ou 3 principais aplicações, ou uma, ou duas, alguma coisa assim das aplicações? Vamos lá. Muita coisa que a gente vai falar aqui, né, a gente vai estar citando sobre a técnica mais comum, na qual a gente utiliza latinhas e spray, né, e com 3 produtos básicos, né, um solvente, um limpador removedor, um líquido, que é o próprio líquido penetrante, que normalmente numa tonalidade vermelha para a técnica colorida, ou na técnica fluorescente é um amarelo esverdeado, né, que precisa de uma lâmpada adicional, e um terceiro produto que é o chamado líquido revelador, que eu vou jogar sobre a superfície, através de um efeito de capilaridade inversa, ele vai interagir com o líquido de dentro da descontinuidade, formando manchamentos, né? Então, esses 3 produtos, de forma geral, eles solucionam a maioria das situações. Só que, como a gente falou, né, muitas vezes eu preciso de técnicas diferentes, né? Então, vamos imaginar que você vai inspecionar uma solda, né? A solda ela possui várias escamas, né, que apresentam uma dificuldade operacional. Você consegue aplicar bem o líquido penetrante, mas na hora de remover você vai ter uma certa dificuldade. Se você não remover todo o excesso, quando você jogar o terceiro líquido, que é o líquido revelador, você vai formar indicações verdadeiras, mas vai formar também indicações falsas. Então você precisa ter líquidos penetrantes com diferentes técnicas de remoção. Então existe um penetrante que após aplicar a gente remove com água, então é mais indicado para superfícies rugosas, e tem um líquido penetrante que a gente remove com solvente. Então se você tem uma peça acabada, uma peça retificada, que não pode sofrer nenhum tipo de oxidação, você não vai poder jogar água, né? Então você já utiliza um penetrante que ele é removível com solvente. E nesse caso a gente usa um pano levemente umedecido com solvente para remover todo aquele excesso que fica na superfície. O revelador também tem variações, né? Quando a gente faz um sistema de grandes superfícies, por exemplo, um fundo de tanque, um eixo de grandes dimensões, você normalmente acaba utilizando um revelador que forma uma película sobre a superfície. Então você aplica como se fosse uma tinta, né? Ela vai formar um fundo branco e esse fundo branco vai servir como um capilar inverso. O líquido que estava na descontinuidade vai sair, formando um manchamento. Agora imagina que você vai inspecionar centenas de peças, por exemplo, palhetas de turbina, ou pequenas peças utilizadas no setor automotivo, e você precisa ter uma certa produção, e você vai fazer tudo isso simultaneamente, né? Seria muito difícil você aplicar um revelador em peça por peça, né? Então, muitas vezes a gente utiliza um sistema de pulverização, é um revelador em pó seco, descontinuidade. Então, você acaba tendo uma variedade muito grande de líquido penetrante. No caso de líquido penetrante, são 3 variações, né? Removível com água, removível com solvente, ou uma técnica mais sofisticada utilizada na área aeronáutica, que é removível com água após a emulsificação. Então a gente joga um outro produto para transformar somente o penetrante que está fora da descontinuidade em removível com água, né? Podemos ter também variações no tipo de revelador, né? Então, essas latinhas spray que muitas vezes o pessoal conhece, né, que são aplicados em grandes superfícies, é um revelador à base de solvente, né? A gente chama de revelador úmido não aquoso. Mas eu posso também ter um revelador seco, o setor aeronáutico utiliza muito para peças pequenas, palhetas de turbina, normalmente com a técnica fluorescente, né? Você pode ter o revelador em solução aquosa ou em suspensão aquosa. E só essa questão dessas várias técnicas, normalmente a gente... Mas o que é muito importante saber é que para cada tipo de aplicação você tem uma solução, uma combinação entre líquido penetrante, revelador e às vezes até a técnica de aplicação, a técnica de secagem, né? A gente pode ter um sistema portátil feito com 3 latinhas
e pode ter um sistema mais sofisticado, que são máquinas semi-automatizadas, onde as peças passam por sistemas de imersão, depois passam por aquecedores para elas secar rapidamente e são analisadas em cabines com luz ultravioleta, né? Então, para cada situação específica, você tem uma combinação. E, normalmente, quem define todo esse processo é um profissional mais experiente, que a gente chama de nível 3, né? O Antônio acabou não falando muito, mas existe essa divisão, né? Quem opera é classificado como nível 1, quem opera e dá laudo é o nível 2, e, finalmente, quem supervisiona, quem elabora esses procedimentos, esses processos, é o profissional nível 3, né? Que maravilha. Então, nesse caso que você está falando aí do nível 1, 2 e 3, não tem jeito, não tem como pular etapa, né? Para eu ser nível 2, eu tenho que passar pelo nível 1, para eu ser nível 3, eu tenho que fatalmente passar por nível 1 e 2, não é isso? O ideal é você seguir essa sequência, né? Começa como nível 1, nível 1 é quase que um estagiário, tá lá, faz um curso, depois é acompanhado por um profissional nível 2 de perto, né? Até ele ganhar experiência e poder se habilitar como nível 2, né? E o nível 3 já é aquele profissional de larga experiência, que já trabalhou em vários segmentos, conhece muito bem a questão do material, as descontinuidades, né? Agora, não necessariamente ele precisa seguir essa sequência, tá, Fernando? A norma 9712, ela coloca algumas exclusões. Então, se uma pessoa é engenheira, por exemplo, tem a formação em engenharia, ele pode fazer até o processo para nível 3 direto, e junto com o processo de nível 3, ele faz a prova de nível 2, desde que ele comprove uma certa experiência no mercado, né? Então, ela fixa para cada método um mínimo de experiência. Agora, existem métodos, sim, que aí é obrigatório você fazer nível 1, 2 e 3, né? Mas no caso de ensaio visual, líquido penetrante, partícula, é possível você pular esses degraus aí. Mas é muito mais fácil você começar gradativamente. É muito mais fácil e também muito mais. Você se qualifica mais, né? Você tem acesso a mais informações, né? Porque quando O Marcelo, pode falar, desculpa. Só complemento, porque quando a gente começa a trabalhar com esses ensaios não destrutivos, tem toda uma teoria, treinamentos, né? Mas nada substitui a experiência, né? Então você está convivendo, executando ensaio, se aproximando dos processos de fabricação que ocorrem na empresa, ele acaba sendo essencial para complementar essa formação, né? Então a qualificação ela mede habilidades, conhecimentos, mas a experiência é muito importante nesse processo.